Muito bem, meus amigos, vamos lá iniciando o nosso trabalho de hoje. O nosso livro Sexo e Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda, psicografia do Divaldo. Estranho Encontro é o capítulo 12 que nós vamos estudar hoje. Bom, só para recordarmos, deixa eu só preparar aqui. Só para recordarmos, nós vimos então no nosso capítulo anterior a preparação, bom dia Dakota, bom dia profeta, a preparação para a visita, é o capítulo aqui intitulado, só pegando aqui para nós, Retorno à Cidade Pervertida, é o nome aqui desse nosso capítulo, e o Filomeno então destaca a preparação para a chegada nesse ambiente, no plano espiritual, onde nós vamos acompanhar o trabalho feito, ou o trabalho que estaria ali sendo preparado para o resgate de Marquês de Sade, que é aqui o objetivo, o foco principal dessa tarefa que vai se desenvolver. Lembrando que nós temos aqui então o benfeitor, que não foi mencionado ainda o nome dele, Dilermando Filomeno de Miranda, o Ricardo e a sua mentora, Felipe, que é um outro trabalhador, e mais assessores que estavam dando apoio juntamente com 8 desencarnados e 2 reencarnados que atuariam em desdobramento. Foi feita aqui então a prece inicial e depois começou então a orientação do mentor, descrevendo todo o panorama que seria encontrado e também ali todas as dificuldades morais que todos aqueles encarnados estariam vivenciando, ou vivenciavam. Então ele tem um trecho que ele coloca: após breve concentração, começamos a deslocar-nos na direção da meta que nos aguardava. Pairava uma expectativa quase ansiosa em minha mente e em meu coração. E aí então ele faz uma descrição. Uma região pantanosa, próximas cavernas, e um odor pútrido. Então assim, foi uma descrição bastante angustiante por parte do Filomeno. Ele traz também aqui uma expectativa. Podíamos ouvir o clamor e o estardalhaço que se faziam crescentes à medida que nos aproximávamos de uma das furnas de entrada. Ele faz uma descrição detalhada, principalmente falando do clima de sensualidade desbordante, como ele coloca, com tantos desequilíbrios, que tomava conta dos alucinados em transe de loucura. Falava novamente daqueles carros alegóricos, daquele comportamento insano daqueles espíritos. E o Filomeno ele mostrava um grande choque ao ver aquilo tudo. E em sua mente ele então começava a fazer um julgamento. E foi aí que o mentor chamou a atenção quando ele colocava, era aquela sim uma sociedade que emergia do passado grosseiro, solicitando cidadania nos tempos modernos. Estava mergulhado nessas reflexões quando escutei, nos refolhos da alma, a voz gentil do benfeitor chamando-me a atenção. E aí então foi o despertar para o Filomeno, porque ele se encontrava mergulhado naquela expectativa, naquela visão que para ele se apresentava. Então ele recebeu a orientação: não nos encontramos aqui para avaliar ou julgar o comportamento dos nossos irmãos doentes, mas sim com o objetivo de ajudá-los. Preservemos a sincera compaixão fraternal, aprendendo a avaliar tudo quanto não mais nos cumpre vivenciar. Superadas essas manifestações primárias, nas quais também um dia nós, de certo modo, estagiamos antes de alcançar o momento atual. Oremos e vigiemos. Então, com essa advertência, Filomeno volta à concentração em que ele se encontrava, e ali então, focado, o trabalho começa a se desenvolver. Nesse item, então, capítulo 12, Estranho Encontro. Vamos a ele.
Ignorava completamente como seria a atividade naquele báratro e como poderíamos acercar-nos do Marquês de Sade. O mentor, porém, houvera elaborado um plano que estava levando adiante com muito cuidado e discernimento. À medida que se sucedia o desfile dos carros alegóricos e os grupos que os secundavam foram diminuindo, lentamente a região foi tomada pelo tumulto dos indivíduos, entregues à lascívia em pequenos círculos afins, formando pares ou esquisitas parcerias múltiplas. Nesse momento, atendendo a um apelo mental do instrutor, fomos embarafustando-nos pela multidão, rumando para extravagante edifício em que se transformara uma gruta sombria com movimentação agitada e confusa. À entrada, postavam-se 2 hediondos serviçais, trajados de maneira inusual, como se desejando reviver o passado da aristocracia francesa pré-napoleônica, quais lacaios maltrapilhos e imundos que seguravam cães, entre aspas, de aparência feroz e que, melhormente observados, eram seres humanos que haviam sofrido a zoantropia hipnótica. De aspectos ferozes avançavam sob os acicates dos seus condutores contra todos aqueles que se adentravam ou saíam, o que não ocorreu conosco, quando se depararam com os 2 mastins que eram levados adiante do grupo pelos jovens silenciosos e circunspectos. Nós vimos, no capítulo anterior, esses 2 cães, que eram espíritos animais de fato, que eram utilizados nesse trabalho de excursões a essas regiões inferiores, diferentemente do que nós vimos na entrada dessa caverna, quando 2 espíritos humanos, sofrendo a hipnose da zoantropia, passaram então por essa deformação perispiritual. Então aqui nós temos os grupos que foram então se confrontando nesse local, mas se encontrando na verdade, não houve ainda confronto. Embora diferíssemos dos transeúndios grotescos e de Carantonha selvajada, não chamávamos muito a atenção em face dos mantos pesados que nos caíam da cabeça, cobrindo-nos quase literalmente. Interessante que essas descrições que o Filomeno traz para nós conseguimos projetar mentalmente esse cenário e ao mesmo tempo também esses figurinos e todas essas deformações que nós encontramos, E mesmo que nós estivéssemos aqui no ápice da nossa criatividade, ainda assim nós não conseguiríamos refletir a realidade que o Filomeno encontrava lá. Até porque também é muito importante a gente lembrar o grande cuidado que os espíritos têm, principalmente nas obras espíritas, que tem por objetivo trazer a nossa instrução. O objetivo deles não é trazer para nós um choque, um impacto, causar, digamos, um sensacionalismo, mas o objetivo é trazer a instrução. Então, certamente, aquilo que o Filomeno apresenta para nós podemos encontrar 10% da realidade que ele observa. Primeiro, pela própria necessidade da descrição, do cuidado, para que nós, então, focássemos na lição e não utilizássemos esses ensinamentos como um entretenimento. E segundo, também, porque pela própria dificuldade da linguagem que os espíritos possuem nesse sentido de se comunicarem conosco, a dificuldade que eles têm de traduzir aquilo que eles observam para a nossa realidade, já que tudo aquilo que nós encontramos aqui no nosso mundo é uma pálida comparação com aquilo que existe no mundo espiritual. Portanto, existe uma grande dificuldade dos espíritos de utilizar termos, elementos que nós não temos aqui no mundo físico, porque o nosso mundo é material. Portanto, nós temos aqui o nosso vocabulário, os nossos dicionários preparados para refletir aquilo que nós encontramos aqui no mundo físico. No mundo espiritual, nós temos, então, outros elementos, temos uma outra realidade. Então, a dificuldade que tem em descrever alguma coisa que para nós ainda é indescritível. Portanto, tudo acontece em termos de comparação.
para que nós possamos assimilar. Então temos a própria discrição e o cuidado, para não fazer nenhum tipo de escândalo, porque o objetivo não é esse, e o segundo, a própria dificuldade que eles encontram. Cindizinha colocou, né, não fossem os mantos, eles poderiam ser vistos. Quando li esse livro, eu fiquei na dúvida, né? É como se eles estivessem reduzido as suas vibrações e por isso poderiam ser vistos. É isso. É isso. Então, na verdade, o que a gente observa é que eles estão na mesma faixa vibratória. Mas o que eles, então, destoariam seria na deformação que os perispíritos daqueles espíritos que vivem naquela região apresentam. Porque eles simplesmente teriam ali a mesma densidade, porém uma aparência que se diferenciava, que é como se nós pegássemos um ambiente aqui no nosso mundo que é muito deformado, e eu sempre coloco como exemplo, aqui em São Paulo nós temos a Cracolândia, e aí nós podemos imaginar qual é a aparência, quais são as características físicas e as roupas que aquelas pessoas que vivem naquele ambiente utilizam. E aí então aparecemos nós com roupas normais, andando no meio deles. Certamente nós seríamos observados pela própria diferença, quer dizer, banho tomado, cabelo feito, barba feita, unhas feitas, e de repente lá você encontra pessoas totalmente com cabelos desorganizados, sujos, com aquela aparência doentia de doença, né? Aquela aparência de doente mesmo, né, por causa do uso daquelas substâncias. Então, eles conseguiam, embora estivessem no mesmo padrão vibratório, eles tinham aquela aparência que certamente destoaria no meio daquelas pessoas. Por isso, então, esse manto ajudava. Então, eles eram vistos, eram percebidos, porém, por estarem cobertos, eles não eram detectados, não eram identificados. É isso que dá para a gente entender nessa descrição que ele traz para nós. Seguindo, vamos lá. Observei que, à medida que permanecíamos no recinto nefítico da estranha cidade, a nossa indumentária desgastava-se. Os mantos romperam-se numa apresentação grosseira de trajes usados por beduínos após incessantes travessias no deserto. Embora não falássemos durante o trajeto, pude ouvir, e aqui o Filomeno coloca esse ouvir entre aspas, né? Porque, em destaque, porque é no sentido de captar o pensamento dos instrutores espirituais. Então, embora não falássemos durante o trajeto, pude ouvir informações mentais que procediam do mentor, esclarecendo que a substância que os nossos trajes foram trabalhados era própria para aquele ambiente, a fim de assimilar as características locais, de forma que não despertássemos a curiosidade, caso a nossa fosse uma apresentação diferenciada dos demais residentes e visitantes do Tremedal. A furna era iluminada por achotes fumegantes presos às paredes, que ardiam com uma coloração amarela-avermelhada, de certo modo apavorante pela tonalidade agressiva e o odor pútrido misturado ao fumo e a outras emanações era quase insuportável. Então a gente já começa a trazer na nossa mente, né, a aparência que geralmente nos filmes medievais, filmes também aqui dessa época moderna, sem a eletricidade, sem toda essa tecnologia, mas é possível então a gente fazer uma comparação. Após avançarmos pelo que seria um corredor estreito e escorregadiço, chegamos a uma ampla sala onde um espírito de aspecto diabólico, sentado em um arremedo de trono esdrúxulo, banqueteava-se com entidades lascivas e debochadas em interminas gargalhadas, enquanto gritos selvagens cortavam o ar, misturando-se a sons estranhos e grotescos que constituíam o aspecto agradável ao infeliz governante daquela área. Detivemo-nos a regular distância a fim de observarmos os acontecimentos e podermos conhecer de perto o infelizmente célebre criador de aberrações já anteriormente praticadas pelo ser humano, porém por ele ampliadas até o absurdo durante os seus tormentosos e perversos dias já referidos,
quando da sua última existência terrena. Aqui então ele faz uma referência ao Marquês de Sade, né? Daquilo que ele vivenciou aqui na Terra enquanto encarnado e depois no mundo espiritual, quando desencarnado agora, nessa condição de governante. Faunos e representações do deus Pan misturavam-se aos famigerados membros da estranha corte, ao tempo em que mulheres, imitando vestais e sacerdotisas, monstruosas umas e em atitudes torpes outras, entregavam-se a inimagináveis movimentos de lascívia grotesca, como se o único objetivo existencial fosse um infindável intercurso da sensualidade depravada. Vez ou outra, gemidos e exclamações lancinantes explodiam no recinto, provocando gargalhadas e sustos no grupo estranho, que não cessava de retorcer-se ao som desconcertante de guitarras e tambores eletrizantes. Então aqui o Filomeno descreve para nós a aparência, descreve para nós o odor percebido pelos espíritos, esse som estridente e também aqui do próprio conteúdo vibracional. Então quer dizer, para espíritos que não estão preparados para esse ambiente, certamente ali esse mal-estar chegaria a tal condição que poderia fazer com que ele então tivesse ali náuseas bastante profundas, né? Bastante intensas, e até mesmo ali muitas vezes até desmaios, como nós já tivemos em algumas descrições desses ambientes densos do mundo espiritual, que ele acaba sendo tão difícil, tão insuportável, que nós ali não conseguiríamos sequer manter ali o nosso equilíbrio, a nossa lucidez. Vez ou outra tal, já vimos aqui. Podiam-se também perceber expressões de exaustão em muitos rostos, enquanto não poucos apresentavam sinais inconfundíveis de tédio, que o induziam a mais excruciantes comportamentos aterradores. Aqui é algo bastante interessante da gente ver. Porque quando ele fala para nós essa expressão de exaustão, nós podemos imaginar, por exemplo, aqueles espíritos caídos no chão, jogados pelos cantos, em que a exaustão pelo desgaste vibracional pelo qual acabavam sendo consumidos pelo excesso em que eles se colocavam, e ao mesmo tempo também aquele tédio, porque aquilo que é novidade para aqueles que alimentam essas viciações acaba sendo ali a oportunidade daquele consumo intenso. Mas nós falamos aqui de espíritos, muitas vezes, que se encontram aqui há mais de um século. O Marquês de Sade, por exemplo, uma personagem do século XVIII, ele viveu ali naquela época, né, da Bastilha, ali por 1789, que foi o ano da Revolução Francesa. Então nós falávamos no final do século XIX, e aqui nós estamos falando do século XX. Então nós temos ali um século e meio, quase 2 séculos, em que esses espíritos se encontram ali não apenas como residentes, mas muitos deles prisioneiros desse ambiente. Então quer dizer, tudo aquilo que diz respeito a esse desgaste moral, a esse desgaste vibracional, faz com que eles apresentem não apenas essa aparência doentia, mas até mesmo em termos de comportamento, a exaustão e o tédio muito presente ali. E é por isso que nós vamos observar nesse tipo de excursão, porque o objetivo principal desse grupo de trabalho que nós estamos acompanhando é chegar até o Marquês de Sade, porque ele é o objetivo principal, porque como ele é uma liderança daquele grupo, trabalhando com a liderança, acontece uma reação em cadeia, em que aqueles que se encontram sob o comando dele também vão cedendo, também vão se transformando. Então o objetivo é ele. Porém, o que nós devemos observar é que nessas excursões, sempre que esses espíritos encontram oportunidade de estender a mão para algum espírito que se mostre disposto a se transformar, essa oportunidade é aproveitada. Nós conversamos sobre isso no livro Aconteceu na Casa Espírita, de Francisco do Espírito Santo Neto, psicografado por ele, em que ele traz para nós ali, os espíritos trazem um relato dos ataques
que grupos de espíritos, né, dessas faixas inferiores atacam os trabalhadores, atacam a instituição com o objetivo de destruir o trabalho que vem sendo feito. Porém, os mentores que trabalham na defesa daquele local, auxiliando os trabalhadores encarnados e desencarnados, eles observavam que muitas vezes, naqueles ataques que aconteciam, muitos espíritos faziam esses ataques porque eles eram comandados, eles eram obrigados. Eles acabavam sendo não apenas recrutados, mas também eles eram colocados quase que na condição de escravos daquelas lideranças. E no momento em que esses espíritos estendem a mão para poder oferecer o apoio, muitos deles acabam desertando, provocando, claro, né, a ira dos líderes daqueles ataques, mas também ali provocando, né, trazendo a grande satisfação de poder ali oferecer o auxílio para aqueles espíritos que agora têm a oportunidade de recomeçar, de serem inicialmente resgatados. E aí, claro, né, o livro, no caso Aconteceu na Casa Espírita, ele não traz para nós uma descrição do que viria a ser depois. Né, esses espíritos, então, foram resgatados. Sendo resgatados, eles vão ser levados, eles foram levados para instituições de acolhimento, e ali começaria para esses espíritos uma longa jornada de transformação. Então vem ali o tratamento vibracional, o tratamento psicológico, o tratamento moral, para que esses espíritos possam se preparar para iniciar ali uma nova reencarnação. Reencarnação difícil, porque pelo fato deles estarem naquela condição, eles acabaram criando para si mesmos situações muito dolorosas, né? E a lei de causa e efeito, ela é implacável. Ela tem ali, né, o componente da própria misericórdia de Deus para cada um de nós, mas ela é implacável, né? Quer dizer, aquilo que você faz é a dor que você responde, né? Aquilo que você faz negativamente vai gerar uma dor, e essa dor vai ter que ser trabalhada, né? Vai ter que ser transformada. Por isso, então, aqui nós vamos encontrar essa exaustão e esse tédio. Certamente esses espíritos não perderão a oportunidade de convidar esses indivíduos, desde que, como a gente já viu em outras obras, eles apresentem uma sincera vontade de transformação. Não é simplesmente aquele espírito que, numa condição de sofrimento, ele grita e implora por auxílio. E no momento em que ele é auxiliado, ele vai encontrar a oportunidade de continuar alimentando os vícios dele. Então nós já vimos isso em outras obras, tanto de André Luiz como do Filomeno de Miranda, inclusive até mesmo, né, no livro Nosso Lar. Nós vamos observar André Luiz que certa vez ele foi até um dos portões de Nosso Lar, e ali do lado de fora muitos espíritos imploravam por ajuda, mas eles queriam apenas parar de sofrer. Mas eles queriam essa parada de sofrimento sem a real e necessária transformação. Teve até aquele caso, né, de que uma mulher se apresentou no portão pedindo ajuda, com toda aquela postura humilde, com toda aquela postura de sofrimento. Ela tinha sido uma aborteira quando encarnado, e dava para ver no perispírito dela marcas dos abortos que ela praticou, e no momento em que ela foi recusada, então ela mudou daquela postura humilde e voltou a ser a pessoa agressiva que ela era. Então, quer dizer, não basta pedir ajuda. Os espíritos vão perceber a real intenção daqueles espíritos de se transformarem. Se eles não mostram isso, eles continuarão sofrendo por exaustão e tédio até que eles encontrem realmente o fundo do poço. E nesse fundo do poço a mão é estendida. Vamos lá. Um inferno de falsos prazeres que se convertiam em insuportável sofrimento, disfarçado com o riso da loucura e a falta de discernimento de qualquer tipo de valores e de aspirações. Nenhuma imaginação exaltada seria capaz de urdir algo semelhante, demonstrando o poder da mente em desalinho, quando perde os parâmetros do equilíbrio e as diretrizes da sensatez. Então, como eu tinha comentado, Filomeno lembra que, por mais criativos que nós sejamos, nós não conseguimos imaginar aquela realidade criada por aquelas mentes desequilibradas. Os mastins, os cães, né, do grupo, de quando em quando, asfixiados pela psicosfera pastosa e quase irrespirável,
reagiam agitando-se, logo sendo controlados pelos seus amestradores. A um sinal quase imperceptível do mentor, acercando-nos do trono ridículo, e num vai-vem do grupo grotesco em sua volta, que nos permitiu maior proximidade com o chefe, dirigiu-se diretamente ao suzerano, informando: tenho para o senhor Marquês uma solicitação, firmada por certa personagem de nome Rosa Keller, sua conhecida. Ao escutar esse nome, que lhe ressoou na câmara acústica da alma, o indigitado, como se fulminado por um raio, levantou-se e gritou histérico: quem é você? E que vem fazer aqui? Então aqui o primeiro choque que ele leva é exatamente o nome dessa pessoa, Rosa Keller, que aqui certamente a gente já consegue antecipar que fazia parte da sua história. E não apenas fazia parte da sua história, mas tinha ali uma marca bastante profunda em sua consciência. Ato contínuo, blasfemando, chamou os guardas, aos quais deu ordens expressas. Como entraram aqui esses estranhos? Prendam-nos. Sem demonstrar qualquer receio, o irmão Anacleto prosseguiu: desde que não lhe interessa o requerimento de que somos portadores, pode tomar a atitude que lhe convier, e ficará na ignorância do seu conteúdo. Ou seja, né, já que não se interessa, você não vai saber qual é o recado, né, qual é a situação relacionada com esse nome. Né? Arrancarei as informações através de torturas violentas, vociferou. Se é assim que pensa, o prejuízo será apenas seu, ripostou o sereno e seguro mentor. A verdade é que Rosa Keller foi encontrada e é portadora de acusações muito graves que pretende encaminhar ao soberano das trevas. Mais uma vez, esse soberano das trevas, ele foi mencionado aqui no livro Trilhas da Libertação, no seu capítulo 10, que nós não estudamos, né, mas uma entidade, né, um espírito que tem uma importância muito grande nesse ambiente do mundo espiritual, nesse ambiente inferior do mundo espiritual. Nas ordens desconexas, novas ordens desconexas foram dadas, enquanto dizia: ouçamos então o que os atrevidos têm a dizer, blasonou. O ambiente modificou-se de maneira imediata. Os ruídos cessaram e a movimentação confusa parou ante a determinação do mandatário. Então aquela algazarra, né, que nós vimos inicialmente, essa algazarra simplesmente cessou. Houve o silêncio total diante da expectativa dessa nova informação, dessa novidade que surgiu, né? O venerando guia, com voz pausada e muito sereno, esclareceu. Aqui também só um detalhe que é importante a gente lembrar, é que a postura dos instrutores espirituais diante dessas ameaças, né, nós já vimos, tanto com André Luiz como também com Filomeno de Miranda, quando eles fazem esse trabalho nesses ambientes do mundo espiritual, o terror, a ameaça, né, toda a angústia, né, toda a ansiedade que os participantes acabam vivenciando, acabam sendo tudo isso instrumentos de uso por parte dessas autoridades, entre aspas, desse ambiente. Então, ameaçam, falam com agressividade, e aqueles mais desavisados acabam temendo, pelo medo de sofrer tudo isso. Né? André Luiz mesmo já relatou para nós que, diante de um determinado momento, os espíritos falavam e ele tremia por dentro, né? E o mentor simplesmente dizia: fica tranquilo que ele não pode fazer nada. Tudo isso que ele está fazendo faz parte da encenação, do modo como ele controla esse local. E aqui no caso, o irmão Anacleto se mostra exatamente diante dessa serenidade, falando
da forma correta, dizendo aquilo que precisa ser dito e até mesmo ali constrangendo essa autoridade que deseja ali se impor com todas essas ameaças, né? Sim, né? Então essa postura ela é fundamental. Pois é, nós, por exemplo, né, certamente não conseguiríamos manter ali a serenidade mental e o entendimento do controle, por isso que esses espíritos se mostram, né, tão esclarecidos, né, e tão imponentes pela autoridade moral que eles mostram, porque esses espíritos, que são essas autoridades desse ambiente, não têm autoridade moral. O que eles têm é uma autoridade da violência, da agressividade que eles usam para controlar todos aqueles que se submetem ao seu comando. Mas vamos lá. Rosa Keller esteve por muito tempo prisioneira no castelo de Y, não falou o nome aqui, né? Após a morte, de onde foi retirada pela misericórdia de Deus não há muito. Desde aqueles dias, algo distantes, quando foi execrada, que se entregou a aberrações que a fizeram enlouquecer. Abençoada pela desencarnação, foi recolhida por execrandos comparsas que a aprisionaram, desvitalizando-a através da vampirização contínua e de escabrosidades inimagináveis. Perco meu tempo com essa lenga-lenga, pôs-se a gritar entre blasfêmias e vitupérios. Né? Aqui mais uma vez a discrição, o cuidado, né, por parte do Filomeno de trazer para nós uma ideia, porque quando ele coloca pôs-se a gritar entre blasfêmias e vitupérios, aqui nós podemos, né, imaginar, né, o tipo de expressões que ele utilizava, a forma como ele falava, que aqui o Filomeno resumiu apenas com essas expressões. Tratam-se de religiosos melífluos que se adentraram aos meus domínios sem o meu consentimento. Isso não ficará assim. Justiçarei todos os responsáveis pela invasão, assim como os atrevidos que se me acercam. Então aqui ele já começa a identificar qual é o objetivo desse grupo. Quem são esses espíritos que estão ali juntos dele, que ele já coloca, né? Religiosos melífluos, né? Então ele sabe que esses espíritos são, digamos assim, espíritos do bem, que entraram ali camuflados, né? Entraram ali como invasores. Então, por isso toda essa raiva que ele sente. O rosto, com as marcas da obscenidade, e o corpo monstruoso e flácido, sacudiam as enxúndias que ele se agitava ameaçador. Religiosos, sim, os somos, não melífluos, porque somos portadores de lucidez e coragem em nome de Jesus Cristo, a quem temos o prazer de servir. Ao ser pronunciado o nome do mestre Galileu, e o fora propositadamente, gargalhadas e ditos escabrosos estouraram na gruta imunda, enquanto o marquês, visivelmente descontrolado, ameaçava e socava o ar. Aqui também algo que nós podemos fazer de uma contextualização histórica. Quando então o nome de Jesus foi mencionado, e esses espíritos então, entre gargalhadas e ditos escabrosos, né, começaram então a gritar naquele ambiente, é muito importante a gente lembrar que no século XVIII para o século XIX, século XVIII em especial, nós tínhamos aqui uma igreja, a Igreja Católica, que era dominante na Europa naquela época, e tinha a presença da Inquisição, que era muito poderosa. E essas pessoas que viviam, né, com esses desequilíbrios, com essas obscenidades da vida comum, eles eram perseguidos, né, e atacados pela igreja, fazendo com que houvesse um sentimento de ódio muito grande entre eles. Então, nesse momento, quando se fala em Jesus Cristo, na verdade, a reação que eles têm é contra a instituição que o representava aqui no nosso mundo. Porque o Jesus Cristo que eles conhecem era o Jesus Cristo apresentado pela igreja. Aquela igreja poderosa, aquela igreja ameaçadora, perseguidora, que trazia tantas
tantos temores naquela sociedade, especialmente para aqueles que iam contra, eram contra as suas ideias e opiniões. Então, por isso, quando falou o nome de Jesus, eles se lembravam exatamente daquilo tudo. Nós vimos, por exemplo, né, num dos livros aqui do Filomeno que nós estudamos, o irmão Teofrastos. Ele era, então, ele era da Grécia e ele vivia ali na Itália, se eu não me engano. E ele, então, pelo fato de ele ter práticas que a igreja condenava, que ele era um místico, digamos assim. Então, ele tinha práticas que a igreja condenava, ele tinha um grande amor, que era ali aquela mulher com quem ele se relacionava, mulher essa que era objeto de desejo de um bispo. E aí, então, para poder ficar com essa mulher, esse bispo organiza para que Teofrasto seja perseguido, preso e punido pela Inquisição. Teofrastos, então, vai para o mundo espiritual pela desencarnação dessa forma tão dolorosa. Acho que foi Tormentos da Obsessão, Angelina, se eu não me engano. Bom dia, Andréa. Então, Teofrastos, ele vai para o mundo espiritual e ele fica naquela condição de ódio pela igreja durante 5 séculos. 5 séculos. E não é por Jesus, por Deus, é pelo símbolo, pelo que eles representam diante daquilo que ele viveu no nosso mundo físico. Por isso, ao falarmos aqui, nesse trecho, ao ser pronunciado o nome do mestre Galileu, gargalhadas e ditos escabrosos, quer dizer, palavrões, ofensas, gritos. Por que tudo isso? Porque esses espíritos relacionam Jesus com aquilo que a igreja praticava lá na Europa naquela época. Então não é por Jesus em si, e que nós vemos isso até hoje, né? Quantos e quantos são os ateus que quando se fala aqui em nome de Jesus, e nós podemos ver isso com facilidade, quando você assiste a um vídeo no YouTube, por exemplo, quando se fala em Deus, quando se fala em Jesus, eles rapidamente fazem uma referência com tudo aquilo que a igreja fazia. Como é que Jesus pode ser representante de uma instituição que vive nessa riqueza, porque os padres fazem tal coisa? Então vejam a referência que é feita. A correlação que eles fazem com o nome de um espírito dessa envergadura e a instituição falível, como todas as outras aqui no nosso mundo, que o representa aqui no nosso planeta. E ao chegar no mundo espiritual, eles não têm essa preocupação de, poxa vida, estão falando de um espírito puro, um espírito que devota todo o amor pela sociedade, pelo nosso mundo, mas que a instituição que ele representa, exatamente. Pegam esse todo por essa parte, e essa parte que é a parte terrena que representa o mundo espiritual, né, que representava o mundo espiritual. Vamos lá. O profeta colocou, né, um padre na internet defendendo a tese de que o casamento de José e Maria era só uma fachada. Para ele, Maria era esposa do Espírito Santo e não poderia trair Deus, né? Deu um debate polêmico. São situações como essa que a gente vai encontrar, que são opiniões diversas que vão surgindo, interpretações que vão sendo feitas, né? E tudo em nome da religião. E a gente sabe que política e religião são 2 temas que afloram aqueles sentimentos mais intensos das pessoas, porque isso gera muita paixão, né? Então, quantos e quantos são aqueles que criam um canal do YouTube, escrevem artigos e publicam em redes sociais? Isso acaba gerando polêmica porque nós ficamos debatendo aqui no nosso mundo, né, o tal o sexo dos anjos, sem sequer termos o conhecimento da realidade do espírito. Então o que a doutrina nos permite é nós transcendermos o nosso entendimento, saindo daquilo que o mundo físico interpreta e apresenta para nós, e começamos a entender o real mecanismo da vida no mundo espiritual. E aí nós entendemos o que representa exatamente a pureza de um espírito, como é o caso de Jesus e tantos outros espíritos que nós temos em torno de nós, né? Então vamos lá, seguindo. O diálogo prosseguiu algo excitante. O mentor voltou à carga esclarecendo. Como Rosa, que se encontra sob a proteção de nossa instituição espiritual, demonstrou interesse em manter um novo encontro com o Sr. Marquês, pois que ambos têm a necessidade de um diálogo esclarecedor, aqui estamos atendendo-lhe à vontade. É muita petulância da venal e de sua parte, ripostou áspero,
pretender um encontro comigo, que governo a grande área dessa cidade. A troco de quê? Ela e o senhor pretendem e esperam conseguir esse benefício de minha parte. Qual meu lucro? Recordo-me da infame que foi responsável por minha primeira prisão, caluniadora e louca que sempre foi. Não posso ajuizar, elucidou o interlocutor, porquanto sou apenas o portador do requerimento, cuja resposta aguardo. E onde seria esse encontro? Interrogou com aspecto feroz. Por que não veio até mim, aos meus domínios, conforme vocês fizeram? Porque se encontra em tratamento de recuperação psíquica e perispiritual, esclareceu o irmão Anacleto. Aqui só para lembrar mais uma vez, toda vez que esses espíritos são então levados ao mundo espiritual para reabilitação, nós temos então esses dois trabalhos que são feitos, que na verdade são 3 trabalhos, né, que nós já estudamos em temas, em livros anteriores. A primeira ação, que é praticada para auxiliar a reabilitação, é afastar aquele espírito paciente do contato com aqueles que sejam obsessores, sejam comparsas, porque essa influência ela é extremamente danosa e extremamente eficiente sobre essas consciências. Então isola esse paciente. Depois é feito um trabalho fluídico para tratar ali da saúde perispiritual do seu organismo, que se encontra deficiente de energia, se encontra muitas vezes deformado pelas circunstâncias, e depois a terceira parte é essa psicoterapia. Trabalhar a mente daquela pessoa para que ele possa despertar a sua consciência, recobrar o equilíbrio e aí então ele ter condições de começar a se desenvolver no mundo espiritual. Então, o isolamento, isolamento no bom sentido, de tirá-lo daquele círculo que o deixou naquela condição tão desequilibrada, depois o trabalho fluídico e juntamente também um trabalho psíquico, que é o que acontecia aqui com ela, né? Então, por que se encontra em tratamento de recuperação psíquica e perispiritual? Esclareceu o irmão Anacleto. Como o senhor Marquês bem o sabe, a permanência em regiões como essa por muito tempo produz danos tão profundos nos tecidos sutis da alma que a recomposição se faz dolorosa e demorada. Como aqui são realizadas operações que alteram o comportamento e a estrutura profunda e sutil do perispírito, sob o seu comando, há de entender que o caso da nossa amiga não é muito diferente, exigindo diversos cuidados que não podem ser negligenciados. E você acredita, reagiu feroz, que eu a irei visitar? Qual o meu interesse em encontrá-la desde que ela é responsável pelo primeiro golpe que o destino desferiu-me? Confesso ignorar, concluiu o amigo espiritual. A nossa tarefa aqui está concluída, porquanto a finalidade foi apresentada, dependendo do senhor Marquês qualquer decisão. Erguendo o corpanzil bestializado e atordoante, o suzerano indagou o zombeteiro. E se eu não os deixar sair desse recinto? Então a gente já vê aqui o tom de ameaça. E novamente ele está usando o instrumento que ele sempre utilizou para controlar todos aqueles que são os seus, entre aspas, súditos. Que era assim que ele controlava, pelo medo, pela violência, né? Então aqui ele utiliza desse recurso. Penso que seria pior para o governante, redarguiu o visitante, porque iniciaríamos um trabalho de conversão em massa dos seus súditos, que se encontram saturados de loucura, entediados dos vis entretenimentos e sequiosos de paz, já que vivem exaustos e necessitados de amor e de renovação. Ademais, podemos apelar para a proteção divina que nunca nos é escassa, desde que aqui estamos pela vontade própria e não por afinidade de propósitos ou de interesses morais. Então, quer dizer, esse argumento que ele utiliza é um argumento absolutamente inquestionável, né? Porque a proteção que eles têm para estar naquele local
é exatamente ele o que dá a eles toda a segurança para eles irem e virem do modo como lhes convém, né? O Marquês não esperava resposta tão lúcida e lógica, vendo-se obrigado a recuar, buscando parlamentar. Como passaram pelos meus vigilantes? Interrogou irritado. Somente eles podem informá-lo, respondeu sereno o benfeitor. Atravessamos todas as barreiras, assistindo ao desfile, e logo após vemos a entrevista não programada, por sabermos que a nímia deferência do nobre marquês saberia distinguir quem somos em relação àqueles que habitam esses sítios por espontânea vontade, não ignorando que, nas leis soberanas, não vigem a violência nem a injustiça. Desse modo, não titubeamos em passar pelas fronteiras do seu reino e apresentamo-nos à sua magnanimidade. Magnânimo eu? Estrugiu ruidosa gargalhada. Nunca foi acompanhado pela malta que o assessorava. Por que não? Insistiu o paciente amigo. Não obstante o comportamento do senhor Marquês durante largo período da sua vida, na etapa final, mesmo durante a Revolução, aqui ele fala da Revolução Francesa, né, que é o período que ele viveu aqui como encarnado, opôs-se à pena de morte, o que lhe custou mais um encarceramento. Propunhou pelo trabalho honrado e aguardou a desencarnação, mantendo os seus hábitos, porém de sentimentos alterados. Aqui, como conhece a minha vida, voltou à carga. Aqui é algo que é bem relevante, porque o Marquês de Sade, conforme a gente já leu um pouquinho sobre a sua biografia, e para quem já teve oportunidade de ler alguma obra publicada, assistir a um filme que fala sobre a sua vida, né? Inclusive eu já comentei com vocês, Contos Proibidos do Marquês de Sade, é um filme bem interessante, que mostra um pouco do comportamento dele, das loucuras que ele envolveu, um filme bem legal mesmo de assistir, legal no sentido de instrução, porque conta uma história muito triste que ele vivenciou, o Estado, né, que na verdade também é uma história baseada na sua biografia, né? Não são ali detalhes ipsilíteres, né? Detalhes precisos sobre aquilo que ele viveu. Mas, ao mesmo tempo que ele vivia essa loucura, muitos dos protestos que ele fazia eram protestos legítimos. Eram protestos que iam contra as decisões arbitrárias que os governantes tinham naquela época. Então, por exemplo, naquela época da Revolução Francesa, onde as mortes, as execuções aconteciam em massa, a guilhotina era um instrumento altamente ativo naquele período, e foi depois também que a Revolução aconteceu, ele era um daqueles que protestavam. Porque eles diziam que o fato de você não concordar com as decisões que um governo, ou que pessoas desse governo acabassem, decisões que eles tomassem, quer dizer, a morte não era justa. Quer dizer, havia necessidade do diálogo, do debate, de ouvir ideias diferentes e não de um autoritarismo, como acontecia naquela época do despotismo esclarecido, naquela época da história lá da Idade Moderna na França, na Europa de modo geral. Então esses déspotas, né, eram aqueles que simplesmente ali tomavam decisões. Então, quer dizer, decisões sem qualquer tipo de oportunidade para aqueles que não concordavam tivessem ali a voz ouvida. Então isso, por acaso, era algo que contrabalanceava, ao mesmo tempo que ele pessoalmente era um espírito que vivia grandes desequilíbrios, ao mesmo tempo ele também agia de uma forma justa contra essas arbitrariedades do governo. Então, olha só, nem ele sabia que ele tinha créditos por aquilo que ele fez, embora tenha se destacado muito mais pelo aspecto negativo, né, dos seus desequilíbrios, dos trabalhos que ele fazia, e tanto prejuízo acabava oferecendo para aquela sociedade. Então aqui só mais uma vez, né, para a gente poder ver aqui, ele diz assim, então magnânimo eu, por que não? Não obstante o comportamento do senhor Marquês durante largo período de sua vida,
Então, aquele comportamento da viciação, né? Desirê, bom dia. Daquele comportamento de viciação, daquele comportamento de um erotismo descabido, né? Na etapa final, mesmo durante a Revolução, opôs-se à pena de morte, o que lhe custou mais um encarceramento, propunhou pelo trabalho honrado e aguardou a desencarnação, mantendo os seus hábitos, porém de sentimentos alterados. Então, olha só, a contradição, né? Porque do nosso ponto de vista, só tem um lado negativo. Ele só fez coisa errada. E, na verdade, ele também teve créditos esses que agora estão ali atuando em seu favor. E a gente lembra até de uma passagem do Chico, quando ele dizia assim, né, que o bem que você faz se torna seu advogado onde quer que você esteja. Então, mesmo que nós esqueçamos, a justiça divina não esquece. E ele segue. Como conhece a minha vida? Voltou à carga. Além da vasta literatura a seu respeito, esclareceu tranquilo, também possuímos outras fontes de informações que se encontram escritas no psiquismo do senhor Marquês. Ele sorriu algo confortado para logo assumir a postura dominadora e cínica. Então, sou célebre na Terra? Indagou, fingindo-se surpreso. É claro que sim, conforme a sua contribuição literária e as suas experiências, retrucou o amigo dos infortunados. Tristemente célebre, para utilizar-me de franqueza. Por que tristemente? Interrogou, frisando a palavra. Em razão da sua herança, explicou o bondoso interlocutor, em se considerando os valores preciosos que o amigo era portador e poderia havê-los legado à humanidade para dignificá-la e fazê-la crescer em lugar do que fez. Ante a verdade, embora enunciada de maneira gentil, a mole espiritual ali presente agitou-se e impropérios irromperam de todos os lados, sem alterar a serenidade do visitante que prosseguiu. A razão, porém, da nossa visita já foi explicitada. Aqui não nos encontramos para comentários a respeito do que nada temos a ver, especialmente no que se refere à vida e conduta do nosso Marquês, mas para atender à solicitação de Rosa. Então, mantendo ali o equilíbrio e a serenidade que era o que o trabalho exigia dele, exigia do irmão Anacleto e de todo o grupo. André colocou, né? Pois é, né? O que pensamos também dos vários criminosos que não imaginamos que possam ter algum tipo de ética e o amor aos filhos e à mãe de uma forma impressionante, né? Pois é, como nós fazemos julgamentos muito fáceis, né, André? E nós julgamos por aquilo que se torna um escândalo, nós desconhecemos a vida íntima dessas pessoas. Então, mesmo nesse caso, quando nós, diante dos erros que nós cometemos, nós nos apresentamos diante do tribunal da consciência, esse bem, por mínimo que seja, ele é levado em consideração. Então somos nós que somos muito precipitados nos nossos julgamentos, né? Mas essa justiça divina que é perfeita, então ela sempre tem essa visão muito mais profunda de cada ser, né? Julgamos só de olhar, né? Não sabemos nada. Pois é, isso é bom, né? Por isso que o irmão Anacleto, no momento em que eles estavam chegando, e o Filomeno apresentou aquela indignação, aquele espanto diante do cenário que eles presenciavam, ele foi então chamado a atenção para que ele não julgasse, que o objetivo não era estar ali como espectador para julgar e analisar a vida daquelas pessoas. Elas estavam vivendo o que estavam vivendo. Só para ter uma ideia, fazendo uma comparação, nós comentamos certa vez uma passagem que eu trouxe para vocês já algumas vezes, do filme As Pontes de Madison, quando então, né, o fotógrafo do National Geographic, ele então comentava com aquela mulher com quem ele se relacionava, ou que estava ali iniciando um relacionamento, ele então comentava sobre a África. E aí ele dizia, né, que não existe um lugar mais fascinante que a África, em que você olha o pôr do sol, o clima,
e você vê a natureza agindo entre predadores e presas, sem julgamento, porque aquilo faz parte da própria natureza. Né? Então, é assim, um belo filme. Né? Então, é parte da própria natureza, quer dizer, a natureza é assim. A natureza, ela coloca todos os seres no local onde eles têm que ficar. E não há o porquê interferir, porque as coisas são como são. E devem ser assim. Nesse caso, então, esses espíritos que se encontram presos nessa condição de viciações, de desequilíbrios e tudo mais, eles estão ali vivendo a vida que eles estão construindo. E existe uma lei superior, uma lei soberana, que vai fazer com que cada um aprenda com as próprias experiências, que é essa pedagogia divina. Todos nós ganhamos créditos por aquilo que nós fazemos e ganhamos descréditos por aquilo que deixamos de fazer ou fazemos de uma forma desequilibrada. Então, quer dizer, por que nós temos que julgar? Simplesmente façamos o nosso papel. E assim deve ser em várias situações. Nós vemos, né, isso é uma coisa muito prática que nós podemos ver, por exemplo, nos trabalhos assistenciais que acontecem nos centros espíritas. Quer dizer, você vai oferecer uma cesta básica para alguém e você fica fazendo julgamento. Essa pessoa não merece. Essa pessoa não tem cara de pobre. Quem somos nós para saber a vida íntima das pessoas? Se aquela pessoa, porventura, dissimula e cria essa imagem de necessitado e se beneficia negativamente daquilo tudo, isso é um problema dela. O trabalho tem que ser feito. E cada um tem que cumprir o seu papel. O seu trabalho é você dar o pão para quem quer comer o pão, então dá o pão para ele. Se ele abusa desse direito que ele tem, então nós vamos ali ver a própria lei de causa e efeito que vai tratar cada um segundo as suas próprias obras. Para finalizarmos, deixa eu só ver aqui quanto falta. Rapidinho para a gente terminar. Então a razão da visita... Não, todos nós temos, André, não é nós já tivemos, né? Todos nós temos. Então a razão, porém, da nossa visita já foi explicitada. Aqui não nos encontramos para comentários a respeito do que nada temos a ver, especialmente no que se refere à vida e à conduta do nosso Marquês, mas para atender à solicitação de Rosa. Com habilidade psicológica, o mentor retornou ao tema central da visita, não se permitindo devanear ou sair da questão essencial. Os jovens espíritos seguravam os mastins com vigor em face da agitação que reinava na sala opressora. Para que os cães? Inquiriu o contrariado. Para qualquer emergência. Nunca sabemos o que pode acontecer em uma visita dessa natureza. Dessa forma, são tomadas medidas acautelatórias, a fim de serem evitadas surpresas indesejáveis. Houve um silêncio de breves segundos que pareceram mais tempo indefinido tempo. Logo após, o Marquês de Sade perguntou: onde deveremos encontrar-nos e quando? Amanhã, pela madrugada, na conhecida instituição de caridade espírita, já visitada anteriormente pelo Sr. Marquês, que na sua periferia instalou uma sede satélite dessa suzerania. Está muito bem informado, ironizou. Não poderia ser de outra forma, senhor. O mestre sempre nos recomendou vigilância e oração. Não me interessa o que ele disse ou propôs. Lá estarei, às 2h. Agora, podem ir-se. A ordem foi apresentada com azedume e decepção. Talvez desejasse intentar o impedimento da saída do grupo, o que não se atreveu a fazer. Observei, porém, que a mentora e o médium Ricardo concentravam-se psiquicamente no raizete, que lhes captou a onda vibratória, reagindo quanto possível. Certamente o psiquismo do instrumento mediúnico, carregado de energia psíquica, porque ainda encarnado alcançou o Marquês, estabelecendo um tipo de imantação que talvez viesse a ser utilizado oportunamente. Então o médium Ricardo, em desdobramento, já começou a estabelecer a sintonia com o Marquês, já que esse Marquês se manifestaria naquela instituição e provavelmente teria ali uma manifestação mediúnica. Então o trabalho de bastidor,
o trabalho energético já começava a ser desenvolvido. Sob a determinação do Marquês, que destacou 2 servidores para nos acompanharem até a saída da Furna, foi-nos possível retornar ao exterior da comunidade infeliz, sem qualquer incidente ou anotação que mereça análise. Utilizando-nos do mesmo recurso para voltar ao centro de atividades, logo nos encontramos na instituição que nos hospedava, quando então, profundamente sensibilizado, o mentor agradeceu a proteção dos céus, utilizando-se do veículo da oração. Então aqui a prece que ele encerra esse nosso capítulo. Jesus amigo, profundamente sensibilizados, retornamos ao ninho generoso onde nos acolhemos, agradecendo-te as ricas bênçãos com que nos amparaste, auxiliando-nos na primeira etapa do labor com que nos honra em relação ao amanhã ditoso. Somos incapazes de expressar os sentimentos de afeto e gratidão. As palavras de que nos utilizamos, por absoluta pobreza de nossa parte, ainda caracterizados mais por necessidades que sempre te apresentamos do que por louvor, que não sabemos ainda tributar. Tu, porém, que nos penetras na misericórdia, que verte de nosso Pai, sabes melhor do que nós próprios quanto de amor existe no âmago dos nossos seres e como temos dificuldade em expressá-lo. Recebe, pois, desse modo a nossa profunda reverência e emoção, que transformamos em tesouro de luz para dizer-te muito obrigado, Senhor, pela felicidade de nos encontrarmos seguindo-a pela tua senda, aquela que palmilhaste com amor e traçaste com segurança para os nossos espíritos deficientes. Esperando servir-te sempre, nas pessoas dos nossos irmãos da retaguarda, entregamo-nos às tuas disposições para que consideres de melhor para realizarmos. Abençoa-nos, portanto, por hoje, por amanhã e para sempre. Quando terminou, tínhamos úmidos os olhos e vívida a emoção. Realmente a tarefa que se iniciava, assinalada por incertezas, encerrava o seu primeiro passo com perspectivas muito felizes para o futuro. À medida que a madrugada avançava, anunciando o dia cujo rosto começava a bordar de luz as sombras garças, deixamo-nos inebriar pela beleza da paisagem e entregamo-nos às reflexões em torno do amor de nosso Pai e sua sabedoria. Então, terminamos aqui, capítulo 13, Decisões Felizes, vai ser então o tema do nosso próximo encontro. Então é isso, meus amigos, fechando por aqui o nosso trabalho de hoje, mais uma vez, desculpas pelo passar do tempo, só para a gente poder concluir aqui esse nosso capítulo. Ficamos então com essas lições. Vamos então aqui, meus amigos, à nossa prece e daqui aos nossos afazeres. Jesus amigo, mais uma vez encerramos esse nosso trabalho que realizamos em seu nome, que nos dá a oportunidade do aprendizado e da reflexão, observando a trajetória infeliz e difícil que esses irmãos ainda trilham, mas impossível não observar a generosidade do seu amor, levada por esses irmãos desse grupo de trabalho, que assim como naquela época em que o livro foi escrito, hoje também acontece todos os dias em todos os recantos do nosso mundo. Que possamos nós, aprendizes da sua mensagem, possamos também, de alguma forma, nos colocarmos à disposição para servirmos todos aqueles que buscam o seu amor, o amor do nosso Pai. Abençoa-nos a nossa semana, abençoa-nos o nosso propósito, e também agradecidos somos a todos os irmãos que participaram conosco, nos dando sempre a sustentação, a proteção e a inspiração para que esse trabalho se realizasse. Que Deus nos abençoe a todos e que possamos amanhã estarmos juntos novamente. Dudu trouxe para nós aqui, mais uma mensagenzinha dos nossos amigos do outro lado, agradecemos muito.
Somos os agravantes das nossas relações mais íntimas, e assim vamos trazendo os erros de nossas vidas passadas, e a cada sinal dado e sentido vamos colhendo os melhores frutos de um grande aprendizado, dos melhores valores morais que temos nesse compromisso de vida atual, e completando de uma forma mais pura os acertos que devemos conter e dar ao meu espírito. Então, um grande abraço aos nossos amigos, que vão aqui sempre nos dando esse apoio, nos dando essa força. E amanhã, se Deus quiser, estaremos juntos novamente para mais uma oportunidade aqui. Esperamos, né? Fazer com que a cada dia possamos fortalecer cada vez mais essa base que nós estamos construindo. Uma base ainda precária, mas feita com muito carinho, com muita vontade de acertar. Meus amigos, beijo para todos, fiquem com Deus. Cindizinha, bem-vinda, tá? Muito bom te ver de volta e sigamos em frente, né? A cada dia aqui fazendo o nosso trabalho. Beijo para todos, fiquem com Deus. Tchau, tchau, meus amigos. Até amanhã.